Bom dia a todas e todos. Eu sou Bárbara Bittar, sou psicóloga da rede, para quem não me conhece. Em nome da Subsecretaria de Articulação e Integração da Rede, da Multirio, eu quero dar as boas-vindas a todos que estão aqui, coordenadores de CRE, representantes das coordenadorias, articuladores do PROINAP, membros da SUBE, da SUBAIR e, principalmente, diretores e professores das nossas unidades escolares. Bom, hoje a gente está aqui para celebrar um projeto muito bacana, que é o jogo Dá o Papo. Esse jogo é um material lúdico-pedagógico que visa tratar das convivências escolares. A Subair coloca em pauta a premissa de conviver de forma ética, saudável, respeitosa e, acima de tudo, democrática, desenvolvendo as habilidades socioemocionais, a promoção de saúde mental e a prevenção das violências na escola. Bom, deixa eu dar um papo aqui rapidinho. Esse jogo, esse projeto, ele foi criado em muitas mãos. Inicialmente, o NEAP pensou e elaborou, mas somente com o trabalho de uma equipe, de um time, né, Hugo, que a gente pôde viabilizar esse projeto. A Subair, a CAGE, a GPE apoiaram essa ideia e, junto com a Multirio, a gente materializa, então, essa iniciativa. Agora, esse jogo é de todos nós, esse jogo é da educação carioca. Deixa eu passar. Bom, então, chega de papo. Vamos, então, conhecer o jogo. Solta o teaser, Raíza. E aí, galera, dá o papo. Bullying, cyberbullying, o racismo, são temas importantes que na adolescência acontecem muito. E não é de hoje, sempre aconteceu. Expressar a nossa opinião, acho que foi muito bacana. É muito importante, sim, se colocar no lugar do outro. Imagine que você é adulto e seu filho está sendo vítima de bullying. Sei lá, eu sentaria pra conversar com ele, pra poder, entender o que tá acontecendo. Ninguém tem o direito de fazer isso com ninguém. E ninguém merece também. Todo mundo sabe que é bullying. Um aluno com deficiência física chegou na sua turma e alguns de seus colegas começaram a zoar ele. Então, acho que nesse mundo tá faltando muita empatia com as pessoas. Mas nem sempre a pessoa tem coragem de fazer isso. Você descobre que seu melhor amigo tem sido racista com alguns colegas da escola. Eu procuraria alguém que conseguiria mudar isso nele, né? Porque isso é algo que me separaria dela facilmente. Eu acho que eu faria diferente dele. Ele falou que como é melhor amigo dele, falaria com alguém responsável por ele. Eu acho que eu faria diferente. Como é meu melhor amigo, eu tenho intimidade suficiente pra chegar nele e falar. Eu acho que eu, brigaria, mas de um jeito bom. Daria um toque nele, falando, pô, você acha isso certo? Que ela não fique achando que isso tá certo, que não fique achando que isso é legal, que ela tem que se sentir válido com isso. E aí, galera, dá o papo. Dá o papo. E aí, dá o papo? Esse vídeo foi gravado no JET Nilo Peçanha. A gente que é da Primeira CRE, uma escola da Primeira CRE. Os estudantes jogaram, experimentaram o Dá o Papo. A gente quer agradecer o apoio, a parceria da diretora, Maria Helena, que está aqui presente, sempre nos acolhe e nos ajuda aí nas iniciativas. Bom, agora, bora lançar oficialmente esse jogo. Eu convido ao palco para uma roda de conversa o subsecretário de Articulação e Integração da Rede, Hugo Nepomuceno, Maíra Moraes, presidente da empresa municipal de multimeios Multirio, e os atores aí dessa iniciativa, Giovana Aparecida Pereira Luz, estudante da Escola Municipal Nilo Peçanha, e Pedro Araújo Gonçalves Moreira, também da Nilo Peçanha, que está aqui para conversar com a gente. E chamo a Alessandra Gonçalves, coordenadora da Coordenadoria de Apoio à Gestão Escolar, para mediar esse papo.
bom dia, pessoal. Casa cheia, casa de Paulo Freire, uma alegria a gente estar aqui mais uma vez, lançando uma iniciativa super importante em parceria, uma parceria da Secretaria Municipal de Educação com a Multirio. Então, desde já, muito obrigada por terem topado, viu? Pedro, Giovana, não só participar ali da nossa produção, do nosso teaser, mas também de estarem aqui falando para essa plateia que tem uma representação de toda a nossa rede sobre esse jogo que a gente espera que seja uma ferramenta importante ali para as nossas escolas, sobretudo na prevenção às violências na escola, né? Maíra, muito obrigada pela parceria de sempre, desde já, em nome de toda a secretaria, de todo o time da CAS, da Subaí. Muito obrigada, e é muito bom trabalhar com a Multirio. É sempre sucesso, tudo que a gente faz em parceria com vocês. Chefe Hugo Nepomuceno, nosso subsecretário, que sempre apoia todas as nossas iniciativas. E, sem mais delongas, eu queria já começar com os nossos grandes protagonistas dessa iniciativa, né? O Dá o Papo ele foi construído pelas nossas equipes técnicas da Coordenadoria de Apoio à Gestão Escolar, como uma ferramenta de apoio às nossas escolas, mas pensando nos nossos estudantes e até a gente chegar, vou contar aqui um segredinho da equipe técnica, até a gente chegar nessa versão final que vocês vão conhecer aqui hoje, a gente trocou muito com os alunos da rede, né? A gente levou para os estudantes jogarem, experienciou ali com eles, ouviu o que eles achavam que precisava arrumar, ajustar, o que não estava legal para a gente arrumar, e chegar, de fato, em quem tem que chegar, que são os nossos alunos. E aí eu queria, Pedro, Giovana, que vocês contassem para a galera o que é o Dá o Papo, o que vocês acharam desse jogo. Bom dia a todos. O Dá o Papo é um jogo muito legal, que trata, né, dos problemas que nós temos na escola, na vida, que é o racismo, o bullying, o cyberbullying, que é o bullying, né, na internet. E é muito bom tratar esses assuntos tanto na escola, tanto na nossa vida pessoal, fora da escola. E é isso, é a importância de falar sobre esses assuntos, dizer o quão importante é você se importar, ter empatia ao próximo. Obrigada, Pedro. Giovana, o que você achou do jogo? O que é o jogo? Como é que foi jogar? Primeiramente, bom dia, pessoal. Eu acho que é um jogo muito necessário. Essa é a palavra, a melhor palavra. É muito necessário porque os assuntos abordados são assuntos que são difíceis, que podem dar algum gatilho nos alunos, mas que são muito necessários de serem falados e que ajudam muito, tipo, coisas que nunca paramos para pensar, sabe? Então, eu acho que é por isso que é muito importante. Maravilha. Toca em temas sensíveis, né, importantes ali para as convivências na escola. Obrigada, viu? Hugo, Maíra, queria que vocês falassem um pouco sobre como que o Dá o Papo pode ajudar, pode ser essa ferramenta que a gente aposta que seja, para que a escola, a educação, enfim, os nossos profissionais tenham ali recursos para tocarem nesses assuntos que são sensíveis, podem ser difíceis, podem dar gatilho, né, Giovana? Mas de uma maneira lúdica e colaborativa, né? Porque é um jogo colaborativo, não tem vencedor e nem perdedor no Dá o Papo, é um jogo colaborativo. Como é que vocês acham que ele pode apoiar as nossas escolas? Eu acho que o Pedro e a Giovana resumiram o jogo, né? E a gente trata jogo como uma ferramenta, e já trazendo só a questão, o jogo é uma ferramenta de aprendizagem. E a Multirio tem se dedicado muito a desenvolver essas ferramentas, estratégias e soluções para levar para a escola, e não apenas para a escola, né, Hugo? A gente conversou muito no café sobre isso. E o que o Dá o Papo traz, na minha perspectiva, é que para a gente reconhecer violências, a gente precisa estruturar um pensamento e uma gramática sobre ela, né? Cotidianamente, a gente descobre, e a descoberta não é, nossa, apareceu, né? A gente reconhece uma nova violência no nosso cotidiano. E é preciso falar sobre isso, criar palavras sobre isso, né? O Pedro trouxe, ele falou de cyberbullying e explicou o que é. Então, a gente precisa ter essa clareza, e o jogo ajuda nessa dinâmica. Ajuda o professor a compreender também, escutando quem está sendo a vítima dele. Porque muita coisa, Giovana e Pedro, a gente aprende com vocês. São vocês que estão ali, muitas vezes, no jogo, na internet ou na rua, ou compreendendo que as relações da escola... o que essas relações exigem da gente como professor, como mediador, como psicólogo. Então,
a escuta, a melhor resposta é o jogo nos ajuda a escutá-los. E aí a gente consegue fazer uma ação pedagógica e de solucionar os conflitos, né, Hugo? E é sobre conflitos que a gente está aqui. Quero celebrar essa mesa tão rica, tão bonita. E, antes até de responder, dizer que muitos dos eventos, muitos dos debates e fóruns que a gente promove aqui na rede, a gente sempre faz questão de discutir e pensar junto com os alunos. O nosso Fórum de Prevenção de Violências ele tem mesas específicas com os estudantes. O lançamento do jogo aqui hoje não é diferente. E a gente precisa, de fato, como a Maíra colocou, e muito bem colocou, dialogar com esses adolescentes, dialogar também, escutar as nossas crianças, para que a gente possa ser mais assertivo nas nossas iniciativas. Muitas vezes a gente pensa que do adulto para a criança as soluções vão surgir. Na verdade, não é bem o caminho. A gente tem que construir juntos. Agradecer a Maíra, agradecer a Alessandra, os nossos estudantes da Nilo Peçanha, essa escola que eu admiro tanto também, estou sempre lá com Maria Helena, e falar um pouco que assim, o jogo ele não está desconectado do tipo de abordagem que a gente vem promovendo, né, com relação aos desafios desse mundo atual nessa gestão. Quando o secretário Renan ele assume em 2021, logo após ali a retomada das aulas presenciais e tudo, o primeiro desafio que a gente se impõe é que tipo de educação, como é que a gente transforma essa cidade através de uma educação que se conecte aos desafios desse tempo. E a gente lança o JET. O JET ele traz uma abordagem STEAM, mão na massa, uma aprendizagem lidando ali com problemas, com soluções de problemas para os nossos alunos, trazendo esse debate e construção de soluções para esses problemas para a comunidade. E, a partir desse desafio, a gente vem mudando a nossa rede, mudando a nossa abordagem metodológica, dialogando e formando os nossos profissionais para virar essa chave. A educação que funciona hoje, a educação que vai, de fato, promover um debate intrínseco na escola para essas questões que atravessam a juventude, atravessam a adolescência, e que é um desafio para o país inteiro, não só para o Rio de Janeiro, ela passa por uma mudança de metodologia, mudança no currículo, de uma perspectiva de olhar também as competências socioemocionais no currículo da rede, com um olhar mais apurado, para que a gente não fique apenas apagando incêndios. Falávamos sobre isso ali embaixo, né, Maíra? Então, é importante, primeiro, alinhar o jogo com uma estratégia maior. A gente não está falando aqui de mais um produto que vai estar desconectado de todo o currículo da rede, que vai estar desconectado de toda a abordagem metodológica que nós estamos promovendo. Porque isso é muito ruim. Quando a gente fala de mais uma coisa para a escola, a gente está falando de mais trabalho que não vai dialogar com o que já existe na escola. E o que a gente está dizendo aqui, e Maíra colocou bem isso, é ferramenta que contribui para o desenvolvimento desse currículo que tem que ser muito bem olhado e que a gente tem que ter estratégia. Se eu tenho ferramentas que contribuem com a gestão, que contribuem com o professor, para poder fazer emergir essas questões que já estão lá na escola, certamente a gente vai ter muito sucesso na abordagem desses temas. Então, palavras que foram trazidas aqui pelos nossos alunos como necessário, que é isso. Muitas vezes a gente quer esconder esses debates embaixo do tapete, porque eles são difíceis, eles nos provocam, eles incomodam. Então, é necessário, porque, se esse tema ficar embaixo do tapete, ele vai aparecer de formas piores. Ele vai aparecer em manifestações de violência, ele vai aparecer em manifestações de intolerância, ou ele vai aparecer em manifestações também de dor dentro da comunidade escolar. Então, o que a gente está falando aqui é de que estratégias e que ferramentas a gente contribui com a nossa comunidade escolar para que esses temas não só apareçam, a gente provoque a emergência deles, mas de que maneira também a gente trabalha isso dentro da escola. Porque também não é o tema aparecer e a gente simplesmente condenar. Não é o tema aparecer e a gente culpabilizar. É como é que a gente desenvolve uma consciência, um pensamento crítico no cotidiano da escola para fazer com que cada um, seja aquele que pratica esse tipo de violência que a gente está trabalhando ali também no jogo, nas provocações que o jogo oferece, seja aquele que sofre a violência. Como que a gente trabalha essa relação, porque o aluno continua lá. O aluno está lá, no dia seguinte ele vai entrar, ele vai estudar,
No dia seguinte, ele estará em sala de aula, ele vai estar no recreio, ele vai estar no pátio, ele vai estar no refeitório. A interação dele com o outro estudante, a interação dele com os profissionais, ele permanece. E como é que a gente articula essa relação dentro da escola para que, de fato, a gente avance nesse tema do enfrentamento às violências através de uma abordagem mais lúdica, mais criativa, enfim, eu acho que é o caminho, entendendo que isso faz parte de uma estratégia maior. Obrigada, Hugo. Pessoal, Pedro, Giovana, vocês sabem o quanto que todos nós somos diferentes, né? E essas diferenças, né, a nossa diversidade de ser, de pensar, de viver, de sentir, né, sobretudo na adolescência, isso aparece de uma maneira muito forte, né? Adolescer é um processo que não é simples, né? Não é uma fase da vida simples. E essas diferenças aparecem na escola, né? Então, os alunos na convivência percebem essas diferenças. E como que vocês acham que os estudantes, que vocês, os alunos na escola, e aí a gente está falando não apenas, né, das representatividades dos estudantes, né, do Conselho Escola-Comunidade, do Grêmio Estudantil, mas os alunos como um todo, como um grupo, como um coletivo, podem ajudar as equipes gestoras, os profissionais da escola, os professores, a fazer com que esse espaço, que é a escola, seja um espaço em que as diferenças e a diversidade sejam reconhecidas e valorizadas, né? Isso é bom, e não que isso seja um gerador de violência, né? Que essas diferenças, essa diversidade não produza violências, mas produza valorização, respeito, tolerância. Como é que vocês acham que os estudantes podem apoiar a escola nessa produção de um espaço mais seguro e melhor de se viver, que é a escola? Grupo de apoio de estudantes, como no Grêmio, no SEC, para conversar com os alunos que estão sofrendo bullying, cyberbullying, caixa anônima, que alunos podem colocar sugestões, né, para a escola, ou, por exemplo, um aluno está sofrendo bullying, ele bota uma carta anônima para a gente, né, ler aquela carta e resolver o problema, fazer palestras, coisas que nós alunos ou até mesmo a coordenação da escola podemos resolver para acabar com isso de uma vez. Perfeito, Pedro, obrigada. O Pedro tocou, né, Giovana, num assunto que é bem importante, que muitas vezes o bullying, né, o cyberbullying, são violências, são formas de violência que são muito difíceis do adulto acessar, do professor, do responsável, né, da família acessar, porque, em geral, quem está praticando a intimidação sistemática não vai se entregar, obviamente. Quem está sofrendo com a intimidação sistemática, com bullying, com cyberbullying, quem é a vítima, não tem força para dizer, né? E há testemunhas que não falam, que vêm, mas não vão falar, porque também não querem ser vítimas, não querem ser alvo daquela violência. Então, é uma violência difícil da escola perceber, porque fica muito entre os alunos, né? Giovana, como é que você acha que os estudantes podem apoiar quem é vítima, como é que os alunos podem... o Pedro já deu muitas pistas, inclusive práticas, né? Iniciativas que a escola pode sair daqui e implementar na segunda-feira. Mas como é que você acha que os alunos também podem ajudar a escola a pensar esse tema, enfrentar esse tema, lidar com ele, produzindo esse espaço em que as diferenças e a diversidade sejam valorizadas e não sejam geradoras dessa violência? Eu acho que o primeiro passo para isso tudo é o aluno se sentir seguro para falar. Ele se sentir num ambiente que ele pode falar suas dores, pode falar algum problema que ele está enfrentando, e ser escutado, principalmente, porque não adianta você criar coragem para falar e não ter ninguém para te escutar, não ter uma solução para aquele problema, porque não é uma coisa que pode se deixar passar assim. Então, eu penso que os alunos têm que ter empatia, têm que procurar um grêmio estudantil dentro da escola, a direção, procurar algum meio. Ele tem que se sentir seguro na escola, porque é o local que ele vai se desenvolver cada vez mais. E não no lugar que ele se sinta uma peça diferente daquele quebra-cabeça. Não, que ele se sinta incluso, sempre. Obrigada, Giovana. Maíra, eu queria
que você falasse um pouco. Eu sei que você tem discutido cidadania no meio digital, como que a gente educa para a cidadania on e offline. E a gente tem, né, a escola hoje, ela precisa pensar numa violência que não apenas aparece ali no espaço físico da escola, mas também para essa violência que aparece nos meios digitais, nas redes sociais, que extrapola os muros da escola, mas que ela também não pode deixar de atuar quando percebe esse tipo de violência no meio digital. Como é que você acha, quais são os desafios que a escola tem hoje e como que é possível para nós, educadores, enfrentar esses desafios que a cultura digital impõe para a escola no cotidiano? Difícil, né? Pergunta difícil. Mas vamos partir do primeiro ponto, que essa responsabilidade é compartilhada, né? A gente não pode imputar à escola toda a responsabilização de um processo de educação que vem de todas as dimensões da nossa vida, que vem do celular, que a gente passa praticamente 24 horas. Ainda bem que agora a gente tem um espaço de respirar na escola com relação às tecnologias, mas passa quando a gente está num transporte público, em casa, vendo jornal, vendo a internet. Então, de uma forma que essa violência vai permeando as relações sociais, que não é só a escola que vai dar conta disso. A escola dá conta quando ela é um processo de pensar essa violência, de identificar, porque é um lugar de segurança, né? A gente está usando muito essa dimensão que é importante. É um lugar de segurança que a gente consegue identificar um desvio e a partir dessa exceção e desse desvio, entender que ali pode ser um acontecimento de violência, porque as violências não são só físicas, né? Esse é o ponto. Para a gente reconhecer uma violência que é simbólica, a gente precisa compreender a origem e esse processo, e o que é essa violência. Então, o pensar sobre isso, o escrever sobre isso, o publicar sobre isso, vem de nossa parte, dos educadores da escola, dos pesquisadores, mas acionar um poder público também é necessário. E também os pais, que é o nosso ponto de contato com o mundo lá fora, né? O nosso mundo lá fora, o nosso ponto de contato são os pais, são os responsáveis, né? E quando eu digo pais, eu digo os responsáveis por essas crianças e adolescentes, que também precisam ser inseridos em um processo de aprendizagem, porque é tudo muito novo. E a magia do dar o papo, a magia de um jogo, quando a gente traz ele para a dimensão pedagógica, é justamente porque ele pode extrapolar isso e virar uma dinâmica em um fim de semana em casa, em uma noite com o pai, com a mãe, com a avó, que não necessariamente vem com a carga do pedagógico, porque existe uma carga quando a gente trata do pedagógico, vem apenas do lúdico. E, dentro do lúdico, a gente vai aprendendo dinâmicas de homofobia, racismo. Quando eu vi o material do Dá o Papo, eu já liguei para o Maurício e agradeci a equipe da Motil que está aqui presente, e foi assim: Maurício, a gente precisa levar esse material para outros equipamentos. É um lugar que cabe no CRAS, né? É um lugar que cabe no CREAS, é um jogo que cabe no atendimento ao idoso, né? Peguei o Hugo e falei: Hugo, vamos levar para a EJA. São temáticas que a gente precisa transbordar o ensino fundamental, o ensino médio, e precisa estar presente. A gente só está aqui porque a gente confia nas relações, a gente confia que vai conviver pacificamente, e para conviver pacificamente, essas violências, que às vezes nem são reconhecidas como, a gente aprende a reconhecer como tal, precisa lançar luz sobre isso, né? Então, essa é a importância, e acho que o Dá o Papo vem como esse instrumento e traz também esse pensamento, Alessandra, que no jogo é possível, eu não preciso de um óculos 3D para ter sensações de um jogo. Este jogo ele te coloca em lugares diferentes, né? A Giovana trouxe isso, né? A questão de empatia. Eu estou pensando em um amigo que está sendo racista. Qual que é o sentimento que isso me traz? Então, assim, esses trabalhos socioemocionais são mais do que fundamentais em uma sociedade que está pensando só no português e na matemática e no lucro. Esse é o momento, esse jogo é um momento em que a gente olha para o outro. Eu acho que esse é o movimento que a gente quer trazer. Muito bom, Maíra, obrigada, viu?
Hugo, a gente, voltando também um pouco para a questão da cultura digital que a Maíra estava colocando e pensando os desafios que esses novos modos de viver trazem para a gente que está na educação. Eu queria que você falasse um pouco sobre o protagonismo que a Secretaria Municipal de Educação assumiu no Brasil, trazendo ali na vanguarda da rede pública, das redes públicas e privadas do nosso país, a discussão sobre o uso de telas, especialmente na escola, né? A proibição do uso de celulares e dispositivos eletrônicos nas nossas escolas abriu caminhos para que a lei fosse aprovada em âmbito nacional. Como é que você acha, Hugo, que essa proibição e esse protagonismo, a gente provocar esse debate em nível nacional, ajuda a gente, enquanto sociedade, a prevenir as violências e também repensar a oferta de telas para crianças? Acho que é uma pergunta muito pertinente. Primeiro, porque o Rio de Janeiro ele teve uma ousadia, né, de tomar uma medida já desde 2023. E aí eu lembro, a gente esteve, né, muito próximo ali nesse processo de tomada de decisão, nessa construção junto com as nossas unidades escolares, aquele primeiro momento em sala de aula, depois ampliando para os espaços, após inclusive uma consulta pública e tudo, ampliando para os espaços fora de sala de aula, no recreio, enfim. E, em 2024, a gente pautar nacionalmente esse tema, né, através do projeto de lei que foi posteriormente relatado pelo nosso secretário, que também é deputado federal, Renan Ferreirinha. E aí tem uma ousadia da iniciativa que o Rio tomou, no sentido de dar esse passo super importante, e que logo na sequência, inclusive, se demonstrou muito acertado também pela percepção dos responsáveis. Vamos lembrar que na consulta pública, que não tem ali um caráter de sim ou não, de concordo ou não concordo, mas de, né, reunir contribuições da sociedade civil, você tem ali um apoiamento muito forte da sociedade com relação à medida, inclusive é o que deu força para essa medida valer e ser implementada, porque é isso, tem lei que você vai sancionar e não vai pegar, né? No Brasil tem muito disso, né? Lei que pega e lei que não pega. E a lei da proibição de uso de celulares está pegando. Pesquisas recentes agora já estão demonstrando que no Brasil como um todo, os jovens até não, por iniciativa própria, já não estão levando o celular para as escolas, né? Boa parte dos jovens. E eu acho que tem uma ousadia aqui do Dar o Papo, e Maíra trouxe esse aspecto, né? Que é o seguinte: no mundo em que a gente, como senso comum, acaba dizendo que apenas o digital atrai o jovem, o videogame, o joguinho lá que está na rede social, ou até mesmo a própria interação do digital ali via rede social, via outros mecanismos que você tem na internet, ou no computador, no tablet, ou no celular, a gente está trazendo algo analógico, né, e resgatando aquela ideia do jogo de tabuleiro, aquela ideia de reunir, de fazer roda, né? Porque quando a gente fala da proibição do uso de celulares no recreio, a gente pega esse jovem que estava há 40, uma hora no recreio, isolado na sua tela, e vários jovens no recreio como se fossem ilhas, a gente tira essa tela, e aí muitos perguntaram, inclusive, tá, o que eles vão fazer a partir de agora? Aí a gente vem com uma primeira medida. Vamos reforçar os jogos colaborativos no recreio. Então, você tem lá a mesa de ping-pong, você tem o totó, você tem outros mecanismos ali para que esse estudante ele tenha outros mecanismos de interação, que isso é super importante, ou a própria roda que eles vão fazer. A gente tem visto aí vários compartilhamentos nesse sentido, que está rolando a vida que o recreio tomou a partir dessa medida. Mas também resgatar algo que fez parte da nossa infância como um todo, e que também faz parte da infância atual, mas que, de alguma maneira, perdeu uma força, que é essa coisa do jogo analógico. Vamos lembrar que o Uno tem força. Eu conheço muito adolescente que ama brincar de Uno, né? Então, a questão que eu vejo, e aí, de novo, quando a gente pensa do adulto para o adolescente e quer determinar o que o adolescente gosta ou não gosta, o que pega ou não pega, e quer criar teorias sem escutar o adolescente, a gente cai no lugar comum de que ficar criando diversas teorias que muitas vezes não vão se confirmar na prática. E o Uno dá certo por quê? Porque o Uno é bacana.
É atrativo, desafia, cria competição. Você tem todo um sistema ali que atrai, que você fica horas ali se deixar jogando. Não basta a gente produzir um jogo que não reúna essas características. Eu quero uma ferramenta de aprendizagem. Beleza, mas ele é atrativo? Ele vai desafiar esse adolescente a, de fato, sentar ali e dedicar 30, 40 minutos, 1 hora para jogar? A gente quer trabalhar essas competências socioemocionais, mas não dá para ser o quadro transportado para a carta. Tem que ter uma perspectiva diferente, tem que ter um gingado diferente. E a gente aposta muito no jogo Dá o Papo, e essa construção para estar aqui hoje lançando esse jogo, teve muito laboratório, né, como a Alessandra falou. E é laboratório porque tem que ser assim, a gente tem que levar para o adolescente, tem que entender se está fazendo sentido, tem que testar, né? Zé Leandro esteve lá com os nossos jovens lá fazendo esse teste em loco junto com a equipe. Para quê? Para sentir se de fato isso está pegando ou não. O que eles têm a dizer? Pô, foi bacana, a jogabilidade é legal. Porque senão, gente, vai ser um jogo na prateleira. Ele não vai a gente não faz isso, né? A gente não vai pegar e jogar um jogo porque a gente quer trabalhar o nosso emocional. Não rola. A gente trabalha o nosso emocional fazendo alguma coisa porque aquela coisa é atrativa. Aquela coisa prende a nossa atenção. Né? E isso serve para tudo que a gente vai propor para essa molecada. Assim, de novo, eu fico muito orgulhoso e feliz quando eu vejo aqui nessa mesa, em vários momentos, a gente citar, por exemplo, pela boca dos nossos próprios estudantes, o Grêmio. Porque se eles estão citando o Grêmio, é porque o Grêmio está ativo. Se eles estão falando de conversa entre pares, é porque o Recreio voltou a funcionar. Porque, se não fosse isso, sala de aula não dá para ficar trocando tanto. E o Recreio estava morto. Né? Então, a gente está falando de 2 mecanismos de interação e fóruns de discussões que foram muito potencializados nesses últimos anos e que eu acho que apontam um caminho muito promissor para o que a gente quer construir e fortalecer na nossa rede. Obrigada, Hugo. Hugo falou que o jogo, né, que é como uma tecnologia analógica, né, que coloca todo mundo se olhando, né, um de frente para o outro, promovendo outras formas de interação, né, interação interpessoal ali direta. E falou também que a gente precisa ouvir os alunos, né, ouvir os adolescentes. Nada sem vocês, nada sobre vocês sem que vocês estejam. Então, isso para a gente é muito importante, é um tema muito caro. Aí eu queria, então, saber de vocês se esse negócio da lei de proibição do uso do celular, se vocês, o que vocês acharam? O que vocês... Eu sei que eu também, acho que todo mundo aqui, está todo mundo rindo? Está todo mundo rindo? Porque se a gente disser, deixa o celular aqui, você vai ficar sem ele. Vai ter todo mundo ali em colapso. Está todo mundo em colapso em 5 minutos. Menos de 5 minutos já está todo mundo ali colapsando, porque está longe do celular. A gente sabe que ele faz parte da nossa vida hoje. Né? E a gente sabe que os adolescentes, os jovens, os adultos criaram novas formas de se relacionar que tem muito a ver com esse negócio aqui, que a gente anda para cima e para baixo, vai para o banheiro levando isso aqui. Né? Por outro lado, no momento em que a gente experimenta viver outra forma de interação, né? Conversar com o colega, olho no olho, brincar, jogar, né? Conversar no recreio, quem tem árvores no quintal, ficar debaixo da árvore, quadra na escola, ir para o colaboratório, para a sala de leitura, enfim. Isso traz para a gente outras experiências que são diferentes das digitais. Eu queria que vocês contassem o que mudou para vocês a partir dessa proibição do uso do celular e se vocês percebem que, por exemplo, o cyberbullying diminuiu, que é uma temática que a gente toca no jogo. Então, primeiramente, né, é chato, mas é necessário. É porque quando você quer se dedicar ao estudo, o celular é a principal coisa que tem o poder de roubar toda a sua atenção. E a gente lida com isso todos os dias. Pode não perceber tanto, mas é a realidade. Por exemplo, vou me usar como exemplo. Se eu estou lendo um livro ali, se chega uma notificação no celular, para tudo que eu estou fazendo e corro para o celular.
Então, realmente, ele rouba toda a nossa atenção. Mas ele também ajuda. Não vamos ser hipócritas. Ele também ajuda bastante quando Precisa ter necessário. medida, né, Giovana? Precisa ter medida, tá certo. Pedro, me conta. O que você achou? O que mudou lá na escola, lá na Nilo Peçanha, no JET Nilo Peçanha? A diretora está ali te olhando. O que mudou na relação entre vocês, alunos, ali na escola? Às vezes, em tempos livres, né, ou quando a gente está na quadra, ou em um momento que o professor já passou, a matéria está muito adiantada, ele deu um tempo, assim, uns 15 minutos no final da aula, para a gente ficar conversando e tudo mais, a gente joga muitos jogos. A gente não fica cada um na sua mesa, mexendo no celular, mexendo no Instagram, nas redes sociais. A gente joga Uno, joga alguns outros jogos como... Um exemplo, a gente pode jogar mímica, pode jogar forca, às vezes o professor empresta a caneta e a gente joga no quadro. A gente não fica tão preso no celular, cada um no seu canto, mexendo no celular, cabeça baixa. A gente faz aquela roda, conversa, brinca, se diverte. E é isso. Que bom, Pedro, que bom, que bom. Maravilha. Disruptivo, né, para o nosso tempo, esse negócio de proibir celular. Como assim? Eu estou aqui preocupada com o que está rolando aqui dentro desse negócio, que um monte de mensagem, quando terminar aqui, a gente vai ter ali, né? A gente sabe disso. Mas está certo, tem que ser na medida, né? E ele ficar longe dele ajuda muito. Você citou um ponto importante que eu queria falar sobre, que é o cyberbullying. E eu acho que sim, que diminuiu sim, porque agora a gente está vivendo um mundo real. A gente está vivendo num mundo que a gente vê que, se você é diferente de mim, tá tudo bem, vamos ser amigo. Ou não vamos ser amigo, tá tudo bem, sem divulgar ódio pelas redes sociais, numa publicação, num story, num vídeo, sem divulgar o ódio mesmo. Então, agora a gente está vivendo o mundo real, a gente está socializando na sala de aula, sem celular, sem se comparar com padrões da internet, sem ver a vida das pessoas, dos famosos, dos artistas, e tentar comparar a nossa vida com aquilo. Porque nada daquilo é real. O real é isso. É o mundo aqui, é uma conversa entre uma pessoa e outra. E não ali no celular, numa tela, onde nada pode ser real ou tudo pode ser real até demais. A inteligência artificial está aí para mostrar isso, né? Preocupante. Perfeito. Giovana. Perfeito. E, ó, maravilhosos eles. E, ó, segredo aqui, essa não foi combinada. Maíra, a gente está aqui hoje lançando o jogo, Dá o Papo, a gente está super feliz com essa iniciativa conjunta, mas a gente sabe também que a Multirio, além do jogo Dá o Papo, tem uma série de outras coisas produzidas ali ao longo de muito tempo, né? Muita história que a Multirio tem de produção de recursos e ferramentas, enfim, para os nossos educadores. Eu queria que você contasse um pouco o que mais que a gente tem ali, que mais que a Multirio tem produzido, tem pensado, tem elaborado de propostas para a gente na educação, pensando de maneira específica o tema central que o Dá o Papo vai abordar, né? A prevenção às violências na escola. Eu vou dizer, Alessandra, que talvez, transversalmente, tudo que a gente está produzindo tem esse objetivo. Porque a questão da prevenção da violência hoje vem muito da educação midiática. Estava ouvindo a Giovana, e obrigada, Giovana, por trazer essa questão. Eu me lembro que eu tenho um estudo de antropologia, a gente fala da sociedade complexa, né? Essa sociedade complexa que começou na industrialização, nas relações. E eu não sei nomear a sociedade hoje, né? Eu não sei nomear se nós ultrapassamos a sociedade complexa e da hipercomplexidade. Eu não sei. Tem que pensar nesse novo mundo nesses termos, né? Porque a Giovana trouxe o cyberbullying e a gente está nesse fenômeno do explana, né? Que cria perfis falsos para falar de alguém e essa pessoa vê e cria uma rede de complexidade que a gente tem que gerenciar nas escolas. Aí tem esses perfis DICs que eu também aprendo na rede social, que eu não sabia que existia, e a gente vai aprendendo, e é de uma complexidade que o nosso cognitivo não está pronto para isso, né? Nossa mente não está pronta para lidar com essas questões. E quando eu coloco da educação midiática, é que a Multirio tem uma história, vocês conhecem, 30 anos produzindo audiovisual,
sempre focado na educação, com uma perspectiva de mídia educação, o uso das mídias em sala de aula, e a gente está fazendo uma transição desse mundo digital para o pensamento de plataformização. Então, cada iniciativa nossa, como Andar, vou trazer Andar, por exemplo, porque ela tem um uso pedagógico e uso muito positivo em sala de aula, né, dos equipamentos digitais, do celular, da mediação, da câmera, que vem na perspectiva de trazer para dentro da escola esse ponto de contato na relação, como a gente pode ler melhor uma notícia, compreender melhor uma violência, tudo é sobre leitura, né? Literacia, que seja midiática, que seja informacional. Então, a Multirio ela tem se dedicado muito a plataformizar esses aprendizados, de forma que a gente consiga colocar disponível para vocês, educadores, secretarias, escolas, municípios, soluções para pensar essa sociedade hipercomplexa. Porque a prevenção da violência, reforço, está inicialmente no reconhecimento e na compreensão do que é uma violência. E a gente, e vou colocar nós como mulheres, aprendemos isso cada vez mais, né? O reconhecer o da violência contra a mulher, o reconhecer o que é uma violência patrimonial, que esse é um pensamento novo, reconhecer o que é uma violência psicológica. Então, se nós, como adultos, aprendemos a cada dia, assim, com essas crianças, com esses jovens, a gente tem uma responsabilidade dobrada, porque eles também têm os seus outros mundos, as suas outras realidades, que a gente começa a compreender e trazer. E a Multirio tem esse pensamento, esse olhar. Como a gente pode contribuir para que esse ser, e é um ser mesmo, central hoje na nossa vida, que é a mídia. Como a gente vai lidar com isso tudo. E a gente aprende na Multirio, estamos dedicados a isso, para trazer para vocês... não sei se o termo é facilitar o processo, né? Talvez seja, né? Mas é trazer um pensamento que contribua para o cotidiano de vocês, não só como professores, educadores, mas como pais, mães, pessoas que vivem aí nessa sociedade que a gente está desenhando como é, né? Como a gente estava conversando. Obrigada, Maíra. Hugo, a gente está aqui hoje, né? As nossas equipes, o NIAP está aqui, que foi o grande idealizador aí do jogo, Kátia, a Bárbara, que está aqui apresentando a nossa manhã, o Zé, toda a equipe interdisciplinar de apoio às unidades escolares do NIAP estão aqui, a Fátima, gerente de proteção ao Educando, com toda a equipe também. A gente vem, né, enquanto equipe técnica, enquanto subsecretaria de Articulação e Integração da Rede, né, Hugo, lançando, ano após ano, uma série de iniciativas e produtos e ferramentas e recursos, enfim, para apoiar as nossas escolas para esse tema específico, que é o das violências na escola, né? E o Dá o Papo vem como uma última iniciativa sendo lançada aqui por nós hoje. Eu queria que você destacasse, chefe, o que a gente tem produzido enquanto secretaria para enfrentamento às violências praticadas ou percebidas na escola e, sobretudo, o que a gente vem pensando, fazendo em termos de prevenção, que também é muito importante. Boa pergunta, Alessandra. Primeiro, uma perspectiva que a gente vem trabalhando na Subaí. Subaí é uma subsecretaria de articulação e integração, é, de fato, integrar. Né? Uma coisa que eu trouxe muito ali do campo, né, da escola, da regional, é o quanto que nós temos de iniciativas, mas desconectadas de um todo. Né? E isso é muito ruim, porque a gente acaba fazendo muita coisa, mas essas coisas não convergem para o mesmo objetivo, não se fortalecem mutuamente, e a gente gasta muita energia e, muitas vezes, não alcança o resultado que nós gostaríamos de alcançar. Então, a perspectiva da integração foi algo que pautou muito a construção das nossas iniciativas, especialmente nos últimos 2 anos e meio. Assim que eu cheguei à frente da Subaí, a gente fez ali uma grande tempestade de ideias de tudo que nós tínhamos de iniciativas em curso na rede, e começamos a pensar algumas para poder dar prioridade, né? Porque é isso, gestão pública, você não tem um mundo de gente para estar fazendo muita coisa que é demandada, então você tem que priorizar. O que você quer atacar de problema, o que você quer dar de apoio à escola, e o que é importante investir de energia naquilo num dado momento para você alcançar o resultado. E a gente cria
um projeto guarda-chuva no campo aí da questão do trabalho das convivências, né, do socioemocional na rede, que é o Conviver na Escola, onde ali dentro desse projeto guarda-chuva a gente inclui tudo que a gente desenvolve na rede, que vai se conectar, que trabalha esse aspecto da convivência. Então, por exemplo, o Grêmio Estudantil está dentro do Conviver na Escola e ele começa a ter um fortalecimento interno dentro da nossa agenda, para além da eleição, porque quando a gente fala do trabalho do Grêmio aqui, a gente não está falando só de apoiar os nossos estudantes a fazerem a eleição, mas o que a gente faz no dia seguinte à eleição, o que nós fazemos no dia seguinte à posse. Então, vem o jornal, vem a plataforma, vem o monitoramento e o acompanhamento das atividades via ProENAP, entendendo esse espaço de autonomia, porque, de novo, nós estamos em linha com uma abordagem metodológica que a gente vem construindo na nossa rede. Uma abordagem que é STEAM, uma abordagem que aponta para uma aprendizagem criativa. E, dentro dessa perspectiva de uma aprendizagem criativa, a autonomia é fundamental. Né? Construir colaboração, construir autonomia é muito importante. E a gente não constrói autonomia nesse estudante, a gente não constrói um ambiente de colaboração o tempo inteiro com as equipes pautando o que eles precisam fazer. Ou seja, a gente precisa organizar o espaço, organizar o fórum e entender como é que essa dinâmica dos estudantes vai se dar dentro da escola. E a gente vai ali apoiando, mediando, mentorando os alunos. Né? E a gente tem observado que isso tem fluído bem. Então, o Grêmio é uma dessas perspectivas, o Bora Viver, que a gente desenvolveu até o ano passado e que a gente está mudando um pouco a roupagem dele esse ano. Está aqui Jaque, que é a nossa diretora também do Programa Saúde na Escola, está com esse desafio, né, Jaque? Então, o Bora Viver é outra perspectiva dessa, que lembra no passado, a gente ocupando as praças da cidade com as nossas unidades escolares, justamente trazendo essa dimensão relacional, trazendo jogos colaborativos, enfim, trabalhando essa perspectiva para que isso, de fato, pautasse ao longo do bimestre também as atividades colaborativas dentro da escola, e outras iniciativas que a gente foi tocando dentro desse projeto, além do monitoramento e da formação. Né? Então, a gente tem aí um leque de treinamentos e formações promovidas pelo UNIAP, que são intencionais nesse sentido. Então, a gente está falando muito de adolescente aqui, mas que adolescente é esse? Então, a gente monta um curso oferecido pelo ProENAP, pelo UNIAP, para a gente dotar os nossos profissionais da rede de entender metodologicamente, até de forma teórica, que adolescente é isso que a gente tem hoje nas nossas escolas. Porque, senão, a gente acha que tem um sujeito lá e, na verdade, a gente tem um sujeito completamente diferente. Então, a gente tem um curso hoje na Paulo Freire, online, que trabalha essa questão da adolescência. A gente tem cursos hoje também promovidos pelo UNIAP, que trabalha a questão de violências e conflitos na escola, de convivência escolar. Enfim, então, a questão da formação e treinamento é outro braço importante dentro do Conviver. E a questão de monitoramento. Né? Então, o aplicativo Escola Segura também, a gente dá uma outra roupagem para além das notificações de violência, e a gente começa a reorganizar ali um conjunto de notificações para dar conta do que está rolando na escola e que a gente, muitas vezes, tinha um delay muito grande para receber de informação. Então, vou dar um exemplo. Hoje, nós temos dados que nos permitem apoiar as nossas escolas que estão sofrendo muito com briga entre estudantes, porque a gente sabe que lá esse fenômeno está acontecendo. Por que a gente sabe? Porque a gente hoje tem um instrumento de notificação que dá conta disso. A gente hoje consegue entender em qual região da cidade, ou em quais unidades, ou qual perfil de unidade da nossa rede eu tenho mais manifestação de bullying. Porque na lei já dizia que a notificação era compulsória, mas a gente ainda não tinha implementado essa parte com tanta rapidez, ou seja, ficava muito no campo ali da ata, do papel, e o papel ele se perde no fluxo. Né? Então, hoje, a gente tem esse monitoramento muito bem feito, tanto pela equipe da escola, pela equipe da regional, quanto a equipe do nível central. Então, a reformulação, ali, o lançamento do Escola Segura e essa nova roupagem que o Escola Segura, e essa nova roupagem que ele passou a ter desde 2023 para cá, compôs aí esse eixo de monitoramento também dentro desse guarda-chuva do Conviver na Escola. Então, são algumas iniciativas que a gente teve ao longo desses anos, mas, de novo, uma preocupação constante que nós temos lá na secretaria, especialmente ali na Subaí, é de não ficar tentando inventar a roda a cada semestre ou a cada ano para dizer que o projeto é meu, que eu inventei uma coisa mirabolante que vai solucionar todos os problemas de violência, de convivência, que, a partir desse meu projeto, a escola vai se refundar. Não é esse o caminho. Ou seja, tem muita coisa boa que rola na rede, inclusive
a gente tem feito essa provocação interna dentro da subsecretaria, ou seja, a gente tem que ir para campo, entender que projetos são esses que algumas escolas estão fazendo, que está dando muito certo, e que a gente tem que ter capacidade de escalar isso. Às vezes, a solução que a gente está imaginando já está acontecendo, e a gente não está conseguindo captar essas boas ideias que uma ou outra escola estão desenvolvendo. Então, a gente tem que ter potencial também, estrutura para isso, para mapear, para poder entender o que aquela escola está fazendo, que os alunos de lá estão convivendo bem no recreio. Tem alguma campanha, tem algum projeto que está funcionando? Então, como é que a gente traz isso para cá também e compartilha, cria esse ambiente de compartilhamento entre unidades escolares, entre profissionais, né? Então, é um pouco desse pensamento, é integrar mais, ter um olhar para a rede, entender que a solução mágica não vem do nível central para a escola, mas é uma construção em rede, e a rede são os 3 níveis da Secretaria trabalhando. É uma boa parceria aqui com a Multirio, na maioria dos nossos projetos aqui desenvolvidos, né? Está aqui o time da Multirio também, que eu quero deixar aqui também meu agradecimento, porque toda vez que te leva lá uma ideia doida, a galera abraça e a gente consegue entregar bons produtos para a nossa rede. E é isso, assim, ter esse pensamento de que todos nós estamos a serviço desse aluno, desse estudante, e que a gente tem que fazer uma escola boa para eles, né? Escola boa, que eles aprendam, se desenvolvam e que eles tenham gosto de estar todos os dias lá. Eu acho que é assim que a gente vai conseguir caminhar bem. Obrigada, Hugo. Bom, se encaminhando aqui para o fim, eu queria que vocês, Pedro, Giovana, Maíra e Hugo, deixassem aqui quais as expectativas, o que vocês esperam, o que vocês desejam que o Dá o Papo produza na interação com os professores, os profissionais e os alunos. O que vocês esperam que ferramentas como o Dá o Papo produzam nas escolas? Bom, inicialmente eu quero agradecer a toda a equipe e a todos os envolvidos e quem acreditou também, porque é um projeto muito bem pensado, um projeto que somos compreendidos e eles, os adultos, conseguem nos compreender também. Os adultos, os pais, se você trabalhar com esse jogo em casa, na escola, em qualquer ambiente. Então, realmente, eu acho muito bacana isso, porque qualquer idade você está lá e reciprocidade. Você me entende, eu te entendo e está tudo bem. E gera uma conversa, sai do celular, que é importante, gera uma conversa. Então, eu acho que foi muito bem pensado. E a expectativa que eu tenho é que isso vai ajudar muitos alunos a tratarem tópicos que eles não conseguem, justamente por se sentirem oprimidos, que têm medo de falar, não sei. E, como o Hugo citou, eu, como Grêmio, como sou do Grêmio Estudantil, a gente está sempre disponível lá para escutar, para acolher, para aconselhar os alunos, e eles também confiam muito na gente, sempre procuram para resolver algum problema, que a gente possa chegar na direção da escola, porque são muitos alunos. Então, é isso. Eu acho que o jogo vai sair muito bem. Maravilha, está aprovado, hein, turma? Pedro, o que você espera que o jogo produza nas escolas? E já, se você quiser, você já pode deixar suas palavras finais aqui. Muito obrigada a todos, como a Giovana disse, né? Eu acho que largar o telefone, como ela disse, né? Ficar, a gente se reunir em grupos, jogar o jogo, é bom. A gente larga o telefone, fica ali, se enturma, como o Hugo disse também, daquelas ilhas no recreio, cada um com o seu celular. Agora a gente senta nas mesas, se enturma, conversa, fala sobre as aulas, estuda também. Às vezes, antes de prova, a gente se reúne, abre caderno, vamos estudar. É um momento que a gente se une, a gente não fica no celular. E é isso. Muito obrigada a todos. Obrigada, Pedro. Maíra? Primeiramente, quero só colocar sempre a Multirio junto com vocês. Isso é um ponto muito importante para a gente. E você falando do mapeamento, lembra que a gente tem o Cartografias da Rede, que a gente pode dedicar esse projeto a encontrar, né, a fazer o chamado, colocar luz, né, nessas irrupções todas que acontecem nas escolas. E tem práticas maravilhosas. Talvez valha a gente olhar tudo de novo e colocar força nessas ideias. Esse é um convite que eu deixo para vocês, e portas abertas na Multirio. Sempre que levar uma ideia doida lá, a gente vai fazer o cenário. E, com relação ao Dá o Papo e a questão que você coloca,
não é nem que eu espere, é o que eu acredito mesmo. Este jogo, o fim dele é criar laços de confiança. E é o que eu acredito mesmo de um pensamento acadêmico e teórico, que a gente precisa restabelecer laços de confiança para além das instituições, porque a gente transformou a nossa vida num cotidiano institucional, né? A secretaria, a hierarquia, e é só a gente confiar, né, numa resposta, que eu vou estar segura na resposta que eu vou dar e vou estar segura de ser ouvido. Acho que esse é o primeiro passo que a gente precisa até para pensar em impactos, não sobre escolaridade, efetivamente, mas sobre laços de confiança. Acho que é isso. E obrigada pela oportunidade de a gente estar trazendo essa perspectiva da Multirio para cá, que pode falar de socioemocional e, no fim, é falar de confiança, que a gente vai acordar bem, vai para um lugar seguro, vai aprender com segurança, e o nosso corpo responde a isso. O corpo vai à escola. Eu sempre lembro o pessoal do Multirio, gente, ó, é sobre o corpo tem que estar na escola, não é só a cabeça, não. É o corpo, tem que ter essa confiança que o nosso corpo está ocupando espaços e com uma tranquilidade e na paz que a gente está trabalhando nessa perspectiva. Hugo, e obrigada, Alessandra, obrigada. Obrigada, Maíra. Agradecer a toda a nossa comunidade escolar que está aqui reunida, pessoal do nível central também, das CREs, nosso time da Multirio, parceiros externos aí também, convidados. Agradecer especialmente aos nossos alunos que estão aqui, participaram não só da experimentação do jogo, lá na fase ainda embrionária. Os especialistas, os maiores especialistas aqui no jogo são eles, que eles testaram o jogo de ponta a ponta e contribuíram. Tenho certeza que vocês fizeram parte, vocês, junto com seus amigos lá da Nilo, fizeram parte de uma história que vai impactar mais de, vou pegar aí fundamental, mais de 300 mil alunos na nossa rede. É muita coisa. E fora o que esse jogo vai caminhar para fora da rede também, impactando outros órgãos, como a Maíra colocou, outros estudantes também. Então, agradecer muito vocês, a Alessandra, a Maíra. E o recado final que eu queria deixar aqui, eu acho que é pensar a escola como esse espaço de convivência, apoiar essas iniciativas que fazem a escola viva, né? A primeira pergunta que a Alessandra fez para os nossos alunos é sobre a questão do jogo, o impacto que ele tem na escola, mas a gente tem que pensar que a escola ela é, ao mesmo tempo, uma instituição, mas a escola, da forma que nós queremos, ela é vida, né? A escola ela se forja a partir da interação, da vivência, da troca de todos que ali estão, né? Desde o funcionário, o professor, o responsável, o dono da barraquinha, da calçada, os estudantes que estão lá diariamente. Então, acho que o jogo ele tem esse poder de conectar essa gente que está na escola, né, e fazer essa escola ficar cada vez mais viva. Acho que o esforço que nós estamos fazendo com todas essas iniciativas aqui na cidade do Rio de Janeiro é resgatar esse senso do que é ser escola. Ser escola, como a Maíra colocou, e aí eu vou inverter, não é estar com o corpo lá dentro e com a mente lá fora. Ser escola é ser escola de corpo, alma e também mente, né? Então, que esse esforço do lançamento do Dá o Papo, ele ajude a escola a cada vez mais ganhar vida. É o que a gente acredita e é o que a gente vai trabalhar muito para continuar fazendo. Obrigada, Hugo. Obrigada, Pedro. Obrigada, Giovana, Maíra, Hugo, todo o time aqui da Coordenadoria, da Subsecretaria de Articulação e Integração da Rede, da Secretaria Municipal de Educação, o time da coordenadoria, de cada uma das CREs aqui representadas, os professores, diretores, profissionais de educação aqui presentes. Muito obrigada também a toda a equipe da Multirio, ao IHA, pela intérprete de Libras, que está sempre aqui com a gente. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Aproveitem o jogo, aproveitem o Dá o Papo, levem para as escolas, e a gente espera colaborar muito, contribuir muito para a formação, fortalecimento desses vínculos e essa construção de espaços de confiança lá na escola. Forte abraço a todos. Passo aqui para a Bárbara. Bom, gente, só quebrar o protocolo um pouquinho e parabenizar de novo o Pedro e Giovana. Eu acho que bom que esse jogo fez sentido para vocês. Então, divulguem, compartilhem. Como a Alessandra falou,
online e offline também aí usem muito esse jogo. Bom, a gente quer agradecer a presença de todos vocês aqui nesse papo dessa manhã. Não deixem de realizar a avaliação desse evento. O QR Code está aqui espalhado nas laterais do auditório. Ali também vocês registram a presença de vocês aqui. Bom, esperamos que esse jogo possa construir cada vez mais espaços de acolhimento e escuta em nossas escolas. Precisamos tratar de forma estrutural os conflitos que surgem nas convivências escolares. Que o Dá o Papo possa apoiar e favorecer as condições de aprendizagens dos nossos estudantes. E quem gosta de jogar aqui? Todo mundo? Quem está curioso para dar o papo? Bom, então, aquele totem que está ali fora, ele vai se transformar num estante. Todos vocês vão poder levar para casa um exemplar para jogar, para compartilhar, para levar para as escolas. Usem bastante esse jogo, divulguem, espalhem essa iniciativa na rede. Obrigada a todos, até a próxima e bom retorno.